Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a deixar o seu like e a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Te lembrar que caso queira comprar algum livro citado nesse vídeo, você pode fazer a sua compra usando o meu link da Amazon que está aqui na descrição. Tem alguns livros YAs, que são esses livros Young Adults, que são para um público jovem adulto, que me fazem pensar que talvez eu não seja mais esse público, porque eu já passei dessa faixa etária. E Cartas para Marte, que é o livro que eu vou conversar com vocês sobre ele aqui no vídeo, é um desses livros. Até onde ir para mostrar a perversidade do racismo? Essa foi uma pergunta que eu me fiz durante toda a leitura desse livro Cartas para Marte, que foi escrito pela escritora norte-americana Nic Stone. Ela mora em Atlanta, nos Estados Unidos. E o livro foi publicado aqui no Brasil com a tradução da Thaís Paiva e pela editora Intrínseca. Inclusive, quero deixar registrado que quem fez a arte de capa de Cartas para Marte foi Limão, mesma pessoa que fez a capa e as ilustrações do livro em que eu tenho um conto publicado, Vozes Negras. E, ambas ilustrações lindíssimas. Indico muito que vocês conheçam o trabalho de Limão. Vou deixar @ aqui na descrição para vocês irem lá dar uma olhada. Então o livro é protagonizado pelo Justice. Ele é um garoto negro de 17 anos que mora ali numa região barra pesada, uma região periférica de Atlanta, mas ele é um ótimo aluno, ele estuda com bolsa integral, cursando o último ano de uma escola preparatória, então ele está ali almejando a universidade e ele passa por situações muito complicadas. Depois dele ter vivenciado uma situação muito injusta e muito complicada com um policial branco ali numa madrugada em que ele estava tentando ajudar a namorada dele, ele começa a escrever cartas para o Martin Luther King como uma forma de desabafar e também, sempre que ele não sabia o que fazer, que decisão tomar, ele se perguntava o que o Martin Luther King faria no meu lugar. E assim a narrativa vai sendo construída, intercalando os capítulos em terceira pessoa, com a voz do narrador, e as cartas, que são em primeira pessoa, que o Justice vai escrevendo ali para Martin Luther King. Então a violência policial que o Justice ali vivenciou é traumática e vai afetando ele psicologicamente, porque depois desse episódio e antes mesmo disso ele já tinha ouvido casos, já tinham acontecido casos de violência policial em que resultou na morte de jovens negros. E aí o Justice começa a se perguntar, e se tivesse sido ele no lugar desses jovens? Ele foi algemado, foi encaminhado para a delegacia, mas felizmente ele saiu vivo da situação, mas poderia não ter saído. E aí, na medida em que os dias vão passando, ele vai pensando cada vez nisso e também vai se conscientizando do que é ser um jovem negro nos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei essa leitura sabendo que seria uma leitura muito pesada por trazer essa questão do racismo, trazer essa questão de mortes de jovens negros por policiais brancos, em que na maioria das vezes os responsáveis por essas mortes saem impunes. Então, é um livro que eu sabia que ia ser muito doloroso. Mas, assim, além dessa questão de toda a violência policial que faz com que seja um livro pesado, principalmente para pessoas negras, principalmente para jovens negros, para quem eu definitivamente não indico essa leitura, porque jovens negros já vivem isso diariamente, cotidianamente, já são abordados pela polícia, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, são ameaçados de morte constantemente porque a cor da pele é um alvo. Então, assim, eu acho que não precisa ler isso e retomar isso numa obra de ficção. Então, eu não indico essa leitura para jovens negros, para pessoas negras. Acho que definitivamente é uma leitura para pessoas brancas. Além disso, acho que o livro talvez seja construído de uma forma não muito aprofundada. É um livro muito didático, então por ser muito didático, acho que é um livro ideal para pessoas não negras, para pessoas que queiram entender, estejam abertas a entender o que o racismo faz na vida de pessoas negras.
E aí, além disso, acho que os diálogos são muito didáticos. Talvez a narrativa seja muito didática também. Eu tenho a impressão de que quem já leu os livros da Angie Thomas, que é uma escritora de YAs, que escreveu os livros O Ódio que Você Semeia e Na Hora da Virada, que já são amplamente conhecidos aqui no Brasil. Eu acho que se você é uma pessoa que já leu Angie Thomas, nesse livro aqui você vai encontrar mais do mesmo, então mais do que você viu lá nas narrativas da Angie Thomas. Então, variação do mesmo tema, na verdade. Então, o mesmo assunto, o mesmo desenvolvimento, a mesma finalidade da história, só que aqui é um pouco menos elaborado literariamente, eu diria, porque os diálogos são muito rasos, assim, são muito óbvios, não tem um desenvolvimento, os diálogos são muito... não aprofunda, sabe? Quando você lê um livro que os diálogos você fica dispensável. Então, acho que alguns diálogos desse livro aqui são muito dispensáveis e por causa do didatismo também. Tá querendo ensinar, eu tenho a impressão de que tá querendo ensinar pessoas brancas de como as pessoas negras sofrem racismo. E por isso, pra gente, pessoas negras, esse é um livro que vai ser muito pesado e cheio de gatilhos. Então, assim, na primeira parte eu demorei muito a engatar na leitura, me incomodou muito esses diálogos que são dispensáveis, que são muito didáticos, que parece que a história não estava indo para lugar nenhum. Mas aí, a partir da segunda parte, acho que a história engatou, porque acontece um acontecimento ali envolvendo o Justice e um amigo dele, um amigo negro que vive, que estuda na escola particular junto com ele, que são praticamente as duas únicas pessoas negras dessa escola. Então acho que ali na segunda parte a história dá uma guinada assim e começa a engatar. Então, assim, no fim, eu acho que esse é um livro para pessoas não negras que queiram aprender mais sobre o racismo e entender como o racismo afeta a vida de pessoas negras. Por conta disso, aqui você vai ter um livro super didático, super elucidativo sobre esses temas, vai mostrar como a violência policial funciona, tanto nos Estados Unidos, que é onde se passa a história, mas também dá para fazer relação aqui, traçar um paralelo com a situação do Brasil. Então, esse livro é para você, pessoa não negra, e você, pessoa negra, você pode se resguardar de ler essa história e sofrer e retomar traumas e gatilhos. Então, fica aqui a minha indicação para você, pessoa, sei lá, branca, não negra, que me acompanha. E é um livro, assim, que eu não sou público-alvo, então eu me incomodei com algumas coisas. Até me perguntei será que eu não gosto mais de YAs? É fato que eu já passei dessa idade, né? O Justice aqui tem 17 anos, eu tô com 25, então tem algumas coisas que adolescentes fazem que eu já passei por essa fase de tomar decisões erradas na vida, então você fica julgando as ações dos personagens, mas sabe que aquilo é uma ação muito decorrente da idade deles. Enfim, essa é a minha indicação de hoje. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que achou. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, beleza? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!